Aussie policemen are well mounted with horse and motorbike, but the Aussie bandit is just as quick off the mark as any other bandit. So mobility is the feature of the Sydney Police Carnival. The cyclists have gone all Roman this year and put on a chariot race. Everything is mechanized today, so why not Ben-Hur? Ramsés II, do Novo Reino do Egito, se prepara para uma batalha com Mu'attari II, do Império Hitita. Os exércitos se encontram perto do rio Orontes, na cidade de Kadesh, onde hoje seria perto da fronteira entre a Síria e o Líbano. Ali aconteceria uma das maiores batalhas da Era de Bronze, e uma das primeiras batalhas documentadas da história. Essa foi a batalha onde provavelmente teve o maior uso de bigas em um só lugar. Foram 2.000 bigas do lado egípcio e entre 2.500 até 10.000 bigas no lado hitita. O resultado da batalha foi bem decisivo. Os dois lados disseram que venceram pela sua própria versão e, no final, nem os egípcios e nem os hititas ganharam muito com essa batalha. Os dois impérios e também as outras civilizações da Era de Bronze já estavam no declínio há já um tempo, e isso provavelmente só apressou o fim da Era de Bronze. Mas esse não é o ponto aqui. O aspecto que eu quero focar é um muito mais interessante, que é o aspecto da biga. A biga, para quem não sabe, é um tipo de carro de guerra pequeno, geralmente puxado por 2 ou 4 cavalos, e o passageiro vai em pé nela. A biga foi muito difundida na Era de Bronze por todo mundo conhecido na época, e foi usada em batalha por séculos e séculos depois. Até muito depois da biga não ser mais usada em batalha, você ainda tinha, por exemplo, os romanos, que tinham adaptado a biga dos gauleses e usavam muito em corrida e desfile. Os últimos a usarem a biga em combate foram os celtas da Britânia, e também eram pouco. Nunca na história você teria outra batalha de Kadesh com milhares e milhares de bigas no mesmo campo de batalha. E agora vem a parte interessante. Porque de onde vem a biga? Porque a biga é algo que é representado em inúmeras culturas distantes uma da outra. Algumas que nem nunca tiveram contato entre si, mas ainda assim têm uma representação do mesmo modelo de biga. Da Índia até a Irlanda, do Egito até a Gália, Roma, Grécia até a Pérsia, dos fenícios até os escandinavos. Para responder de onde vem a biga, você precisa perceber primeiro uma coisa óbvia: como a biga funciona. Você precisaria de adestrar cavalo e, especialmente, inventar a roda com raio. E existe muita evidência sólida que um povo liga tudo isso, especialmente pela simbologia desse povo, os proto-indo-europeus. Vamos olhar a roda da biga. Não dá para saber exatamente quando a roda foi inventada ou quando a roda com raio foi inventada, mas o que dá para saber com certeza é que a transição da roda padrão para a roda com raio completamente mudou o curso da humanidade. Enquanto a roda bruta era útil para fazer uma carroça que carrega peso, você não conseguia velocidade ou movimento liso, uniforme com ela. Era só algo para carregar coisa, não um meio de transporte. Agora, com a roda com raio, tudo muda. Agora você tem velocidade, você tem estabilidade, você tem dinamicidade. E vários grupos desenvolveram rodas simples, mas a roda com raio, ela veio dos proto-indo-europeus. Os proto-indo-europeus foram um povo do Neolítico pastoralista que habitava a estepe pôntica. E muita evidência aponta que eles foram os primeiros a usarem bigas para guerra. E esse povo dominou o Neolítico, e os descendentes desse povo dominaram a Era de Bronze. Todas as línguas indo-europeias descendem da língua que eles falavam. E é também pela reconstrução da língua proto-indo-europeia
que se tem um entendimento de como eles viviam. Os proto-indo-europeus tinham uma sociedade altamente patriarcal e patrilineal. Era um povo pastoral e nômade, vivendo dos produtos dos animais que eles criavam. Eles também eram um povo guerreiro, e um dos primeiros povos a invadir e conquistar outros povos impondo sua cultura, ao invés de só matar e assimilar o povo derrotado. Então os proto-indo-europeus se dividem e em suas bigas eles se expandem pela Eurásia, saindo da estepe pôntica, alguns vão em direção ao leste e outros vão em direção ao oeste. E eles entram em contato com os povos locais e os conquistam. Eles fazem isso em cima de uma biga. Então eles impõem sua cultura, sua língua e os seus deuses nos povos conquistados. Povos esses do Neolítico, que eram muitas vezes povos matrilineares, venerando deusas de fertilidade e com uma dieta baseada em grãos, por serem fazendeiros e não pastores. E claro, eles não tinham biga. É engraçado como essa informação existe e tão pouca gente sabe disso, que romanos, gregos, celtas, hititas, persas, arianos, germânicos, armenos e mais uns outros aí, todos têm uma origem linguística, cultural e parcialmente genética no mesmo povo, os proto-indo-europeus. Pela biga, os proto-indo-europeus se tornam vários povos e, por esses povos, eles dominam a Era de Bronze. Isso porque existe algo além, algo que eles carregaram além de tudo isso, algo que foi carregado por esses povos e que não é só a língua, a cultura e não é só a religião dos proto-indo-europeus. Eles carregaram também o espírito solar masculino. Todo homem jovem tem um imenso desejo de busca por conquista e por glória dentro dele. Todo jovem quer riqueza, ou fama, e reconhecimento, ou mulheres, ou títulos, seja lá o que for, todo homem jovem deseja conquistar algo. Mas sociedades diferentes lidam com essa força de vontade do homem jovem de formas diferentes. Sociedades femininas condenam esse espírito, tentam controlar o homem jovem e tirar a vontade de conquista dele. Dão para ele alguma tarefa que ele tem que seguir pelo bem comum e criminalizam a expressão de masculinidade deles. Na sociedade feminina, o homem é reduzido ao nível material e acaba por se tornar um escravo. E isso descreve os povos neolíticos que foram conquistados pelos indo-europeus. Recentemente, o Carlos Alberto Sanches fez um vídeo muito bom explicando como funciona uma sociedade feminina. Eu vou deixar o vídeo aí embaixo. Agora, sociedades masculinas fazem o oposto disso. Elas estimulam esse espírito e capitalizam nele. Promovem que os homens jovens usem dessa força de vontade e vão atrás do que eles quiserem. E nessa sociedade surge o que é chamado de Männerbund. Um grupo de homens com a vontade de glória se juntam em uma hierarquia natural pela competição mútua enquanto desenvolvem um laço entre eles. E isso descreve os indo-europeus. Uma sociedade feminina nunca deixaria algo como o Männerbund acontecer, enquanto uma sociedade masculina estimula que ele aconteça. Esse espírito solar masculino do Männerbund foi carregado pelos povos que descendem dos proto-indo-europeus. Nesses povos, os homens jovens formavam esses Männerbund e saíam pelo mundo em busca de aventura, glória, riqueza, ou seja lá o que for. Esse método que surge numa sociedade masculina como uma forma de se livrar dos mais jovens por um tempo, acaba sendo um fator crucial na dominância desses povos sobre outros povos. Um exemplo mais popular desse fenômeno seriam os vikings. O Männerbund surgia da união de homens buscando saquear terras distantes. Eles se organizavam numa hierarquia orgânica, onde a liderança era atribuída a um deles por competição mútua entre eles. E então subiam num barco e iam saquear as terras distantes. E um detalhe interessante, mesmo os escandinavos nunca tendo usado bigas em batalha, como eles representam os deuses deles. Thor anda numa biga puxada por 2 bodes, e também Freya anda numa biga puxada por 2 gatos. Outra coisa interessante também é que Thor era descrito como sendo ruivo, mesmo que cabelo ruivo não era algo majoritário na Escandinávia. Porém, cabelo ruivo era algo muito comum entre os proto-indo-europeus, tanto que em regiões conquistadas pelos seus descendentes, são as únicas que têm o gene ruivo. Existem ruivos até no Paquistão e exatamente na região do Vale do Indo, onde eles teriam se estabelecido. Então, pela dominância dos proto-indo-europeus sobre outros povos, fica claro que o Männerbund teve um papel essencial. Mas para ficar ainda mais claro o que aconteceu, você junta o fato deles terem desenvolvido a biga e
um meio pastoral nômade, já que eles podiam se mover muito rápido e ainda se manter com seus animais. O que quer dizer que um pequeno Mannerbund, com algumas bigas, já conseguiriam causar um estrago gigante saqueando outros povos. Povos esses, os vizinhos, que eram extremamente femininos e, claro, não tinham Mannerbund. E ainda por cima, com uma nutrição muito pior. A biga e o Mannerbund se tornam a fundação para os descendentes dos proto-indo-europeus, mesmo que uma era depois eles estariam lutando entre si como povos rivais e completamente diferentes. A biga e o Mannerbund foram os protagonistas depois na Era de Bronze. E esse espírito do Mannerbund proto-indo-europeu, ele persistiria por eras, mesmo que não se manifestasse. Mais cedo ou mais tarde, ele surgiria de novo. Como foi com os vikings, como foi nas cruzadas, como foi na Reconquista, como foi com os conquistadores e exploradores nas Américas, como foi com os bandeirantes no interior do Brasil. Da mesma forma que os milênios antes foram os hititas, em cima das suas bigas, prontos para bater de frente com o Egito. Sem o Mannerbund e sem a biga, eu nem estaria falando isso aqui, nem mesmo essa língua que existiria. Nisso, a biga representa o aspecto material e o Mannerbund representa o aspecto, de certa forma, metafísico. Os dois são aspectos masculinos. A biga representa a inovação, a coragem e a ousadia do homem. Lutar em cima de uma biga não é algo simples, é muito menos seguro. Pensa o seguinte, você está tendo que se equilibrar numa coisa instável, passando em alta velocidade por um terreno que não era nada liso, e tendo que usar uma lança, um arco, uma espada em cima ainda. Não era algo fácil, era algo para homens que se dedicavam a treinar em cima daquilo por anos. Não era algo que qualquer um conseguia fazer. Sem contar que nem os povos que inventaram a roda fizeram algo como a roda com raio e usaram isso para fazer algo feito para combate. A biga proto-indo-europeia foi possivelmente a primeira forma disso, a primeira forma da inovação, especialmente para a guerra. O Mannerbund é a manifestação da essência do espírito solar masculino, a união de homens se organizando por uma hierarquia orgânica focados em um objetivo em comum. Essas duas coisas foram responsáveis pelo surgimento dos povos que hoje tantos admiram e se inspiram. Antes dos romanos, antes dos gregos, antes dos celtas, antes dos arianos e antes de tantos outros, antes deles estava lá a biga e o Mannerbund dos proto-indo-europeus. Então também o espírito da biga ele continuou. Ele continuou em barcos que os vikings navegavam, nas caravelas. Ele continuou em tanques. E até mesmo nos helicópteros. Porque nada é mais Mannerbund do que a Guerra do Vietnã. E eu falo mais disso na próxima.